pessoal, hoje a gente está aqui com a doutora Silvia Casseb. Obrigada por ter vindo conversar com a gente, doutora Silvia. E o assunto é para a mulherada. Doutora Silvia é ginecologista esportiva. Isso. Você corre também, doutora? Corre, então também é corredora, maratonista ou não? Já corri muito mais, hoje eu corro prova de 10 quilômetros. Tá, então além de ser ginecologista esportiva, tem um foco no atendimento para mulheres que praticam atividade física, você sabe o que é correr. Sei. Né? Sabe, na pele, literalmente nos pés. Eu queria começar a conversa com você, doutora, que você explicasse um pouquinho. Hoje a medicina esportiva evoluiu muito, né? E às vezes nós, leigos, a gente não entende muito. E nós que praticamos atividade física com frequência, é muito importante quando a gente vai atrás de um médico, procurar um médico que tenha essa especialização no esporte. Me fala o que seria a ginecologia esportiva. Eu falo que a medicina esportiva é uma especialidade já nova. E a ginecologia do esporte, então, embutida aí na medicina esportiva, é mais novo ainda, né? Então, é um campo desconhecido por muita gente. Mas, basicamente, a gente avalia o que o esporte pode trazer de prejuízo ou de benefício na saúde ginecológica. Então, isso vale quando a gente fala, por exemplo, em termos de benefício, o quanto o exercício é importante para a prevenção de câncer de mama, por exemplo. Perfeito. É um benefício. Então, é um campo de estudo da ginecologia esportiva. Mas, por outro lado, às vezes o esporte de alto rendimento traz uma síndrome de overtraining, que para a mulher pode se traduzir, por exemplo, com falta de menstruação, infertilidade, até osteoporose. Então, aquele esporte, em que momento o esporte pode trazer aspectos negativos na saúde feminina. E no mundo da corrida e em alguns outros esportes, a gente ainda tem uma preocupação com o assoalho pélvico das mulheres. Sim. Porque elas podem ter incontinência urinária. E isso fala-se muito, né? Tem gente que fala que é lenda, tem gente que fala que é real, né? Enfim, isso é muito importante. Tem gente que acha que é até normal da corrida, então também é uma coisa que a ginecologia do esporte olha com cuidado, faz o diagnóstico e propõe um tratamento. Doutora, vamos no começo, né? A gente tem no público, no Brasil de uma forma em geral, saíram pesquisas e a gente sabe por aí que é muito raro, primeiro, a mulher procurar um atendimento ginecológico, né? Eu vi uma pesquisa até que recente que fala que mais de 4 milhões de brasileiras nunca procuraram, né? E aí a gente tem um outro dado que eu levantei esses dias, que 43% das mulheres brasileiras não realizam exame ginecológico de rotina. Então vamos começar, né? Então já sabe que existe vocês, meninas, mulheres que correm, acompanham a gente, já sabem que existem essa especialização, né? A doutora Silvia aqui de São Paulo está lá na Care Club, mas enfim, na sua cidade de repente você tem um especialista também, né? Então assim, como que a gente tem que começar na consulta e tem esses exames que são muito importantes, né? Sim. Na verdade, eu acho que o acesso à consulta ginecológica, eu acredito que essa pesquisa que mostra, né, tantas brasileiras sem ir ao ginecologista, talvez seja até uma dificuldade de acesso, né? Quando a gente pensa em diversos níveis socioeconômicos, acho que também, talvez a pesquisa tenha esse dado como o Brasil como um todo, né? Mas nas mulheres que podem procurar o ginecologista, que tem lá o ginecologista que seja particular, do seu convênio, do posto de saúde, esse acesso ao ginecologista deveria ser feito uma vez ao ano. Tá. E aí, dependendo da faixa etária dessa mulher, ela tem os exames de rastreamento específicos para sua faixa etária. Um exemplo grosseiro, assim, é a mamografia. Você não vai fazer mamografia numa menina de 15 anos, mas você não pode ter uma mulher de 60 anos sem mamografia. Então, cada faixa etária tem lá o seu cuidado específico. Hoje em dia, mesmo nos médicos que não são tão especialistas ou que pouco estudaram, né, a medicina esportiva, hoje em dia já tem um pouco mais que o médico generalista ou ginecologista geral, ele deve orientar, no mínimo, aquela mulher a não ser sedentária.
Tá. Então começa-se um estudo... Isso já é uma evolução, né? É uma evolução. Porque até eu com 54 anos, eu sou de uma época que você ia em alguns médicos que ainda falava pra gente nem fazer atividade física, né? Então, a mulher chegar no esporte, na prática mesmo esportiva do dia a dia, sem ser competitiva ou sem ser profissional, isso já é uma conquista recente, né? Não é uma coisa de muito tempo. Então, o ginecologista se viu nos últimos, vou te colocar aí uns 10, 15 anos, ele se viu obrigado a saber o mínimo de exercício, porque ele precisa orientar aquelas mulheres, principalmente na prevenção de doenças como o câncer de mama, que a gente previne fazendo exercício físico, principalmente nas doenças cardiovasculares, para não ter hipertensão, diabetes, todas essas, está mais do que cientificamente comprovado, né? Exato. Que você minimiza, né, ou até elimina essas doenças com atividade física. Ou adia, né? Ao invés dela ter logo ali na pós-menopausa, ela vai ter lá aos 70 anos de idade. Isso é um grande ganho, é um benefício. Então, o médico se viu obrigado a saber o mínimo de exercício e começar a trazer isso para a consulta ginecológica de rotina. Quando a gente fala das esportistas, de um modo geral, vou trazer aqui as corredoras de rua, a gente já tem, muitas vezes, uma população que se preocupa um pouco mais com a saúde. Por quê? A corrida de rua é aquele bichinho que pega a gente, né? Você começa a correr só porque tá de dieta ou porque o professor da academia falou que era bom fazer um aeróbico. Dali a pouco você faz uma prova de 5 quilômetros, aí você quer performar, aí você vai pro 21 e assim por diante. Então, essas pessoas, de um modo geral, elas buscam performance. Então, elas buscam um pouco mais sobre conhecer a si própria e o que elas podem fazer para performar melhor. E aí começam a entrar, então, os especialistas. Então, a ginecologia do esporte, nessa hora ela entra. É claro que não é uma especialidade que está aí de fácil acesso para todo mundo. Até porque no Brasil nós somos poucos ginecologistas do esporte. Mas quem pode, né, quem tem acesso ao ginecologista do esporte, percebe exatamente isso que você falou. É um médico que fala a sua língua. Porque ele entende o que você precisa treinar, qual que é a sua demanda, se sua menstruação atrapalha ou ajuda, se você precisa tomar um anticoncepcional, que anticoncepcional que deve tomar. Uma reposição hormonal. Uma reposição hormonal, ou se é uma mulher que já teve uma doença ginecológica prévia, eu tive um mioma, operei, eu posso continuar fazendo minha corrida? Então, todas essas coisas, o ginecologista do esporte, claro que vai olhar muito melhor, vai te dar muito mais ferramentas para você conhecer sua saúde ginecológica e performar melhor com isso que você tem, com a saúde que você tem. E quando a gente fala em performance, mesmo nós que somos atletas amadoras, diríamos assim, a gente quer performance. Né? Eu quero correr melhor do que eu corri o ano passado, enfim, eu quero perder peso, eu quero ganhar massa e os nossos hormônios, eles influenciam muito em tudo isso, né? Às vezes a gente não está conseguindo perder o peso, a gente não está conseguindo melhorar aquele treino, a gente está muito cansada, nossa, eu canso mais do que eu cansava o ano passado, enfim. Isso tem tudo a ver com os hormônios, principalmente nós mulheres, né? O homem dificilmente sente tanto e nesse nível, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, é óbvio que aqui não é uma consulta, né? Mas assim, quais são esses hormônios que influenciam tanto nessa performance amadora e como que eles influenciam, né? Na verdade, quando a gente fala assim de hormônio, todo mundo lembra só desses hormônios, o feminino, o masculino e tudo mais. Mas a gente tem, na verdade, hormônios que são até presentes no homem e na mulher, que regem nosso corpo de maneira geral. Por exemplo, o hormônio de estresse, que é o cortisol. Por exemplo, até hormônios como insulina, essas coisas assim. Tudo isso... Os hormônios tiroidianos. Hormônios da tireoide, exatamente. Então, todos eles fazem uma dança ali, o balé dos hormônios. E na mulher, isso é muito mais, não vou dizer mais evidente, mas é mais sintomático, porque em um ciclo menstrual, então mais ou menos em 30 dias, a mulher tem alguns hormônios que flutuam, horas mais altos, depois eles se encontram, aí cai todo mundo, aí sobe ovula, e aí essa regência hormonal é que muda muito na mulher. Então, às vezes a gente tem a impressão que a mulher sofre mais com os hormônios, mas na verdade é uma questão assim, se a gente conhecer esse ciclo menstrual
e o quanto ele impacta em cada mulher, porque também não é uma regra, viu? Não, tem mulheres às que vezes, tudo bem. Às vezes a gente fala, nossa, como que essa mulher ganhou uma medalha olímpica se ela estava naquela fase do ciclo menstrual? Bom, para ela não impacta. Sim. Né? Sim. É como uma boa noite de sono. Para umas pessoas é essencial, para outras, dormiu 2 horas, a pessoa tá ótima. É que nem tênis, né, doutora? Eu costumo falar que não adianta a gente fazer guia do tênis, porque cada um tem o seu gosto e cada um tem seu corpo. É isso. Né? Mas a gente pode, então, conhecer essa dança hormonal e saber o que beneficia a mulher em cada fase do ciclo. E aí a gente conseguir, por exemplo, periodizar o treino de acordo com o ciclo menstrual, se aquilo realmente for importante para aquela corredora. E isso, a hora que a mulher entende que, não, na verdade, eu não estava bem aquele dia porque eu fiz o treino errado para aquele dia. Sim. E não é a mulher se achar errada para o treino, é o treino que estava errado para ela. Às vezes eu já ouvi muito amiga minha virar para mim e falar assim, eu não sirvo para correr. Mas às vezes até isso, né? Porque a pessoa ela começa a treinar sem nenhuma orientação, sem muita regra, sem muita informação. Né? E aí ela está em TPM, ou ela está justamente no período menstrual ou pós-período, e isso vai variar também. Exato. E às vezes ela desanima, né? Sem saber por quê. E aí, pensando bem, o treino é que não estava adequado para ela. E aí ela brigou ali, ficou de mal da corrida e acha que a corrida não é para ela. Então a gente, eu acho que culturalmente, de um modo geral, a mulher sempre se acha inadequada para as coisas. Sim, e a gente precisa faz parte da nossa postura. A gente precisa começar a entender que os estudos é que vão se adequar para a mulher. Sim. Então o treino vai se adequar para a mulher. Hoje em dia existe treinador especializado em mulher. E é importante, meninas, a gente também pedir, se o seu treinador não é especializado, ter esse tipo de conversa com o treinador. Exato. Né? Os treinadores, você precisa ter esse tipo de abertura com o treinador para falar, opa, peraí, não, eu não vou fazer essa prova. Não adianta você falar, vai todo mundo da equipe correr, vai, a prova X. Não, eu não vou porque vai ser justamente naquele semana. Período. E eu não vou render nada e não vai ser legal para mim. Né? E muitas vezes esse calendário menstrual com o calendário competitivo, às vezes fica tão impraticável que algumas meninas optam por bloquear o ciclo menstrual. Sim. E isso é possível, quando feito de maneira medicamentosa, depois de avaliação. Exato. Né? Então, parar de menstruar naturalmente não é normal. Sim. Agora, se a menina realmente precisa parar de menstruar, existem medicamentos escolhidos para ela, para que isso não interfira mais. Então, para que aí sim ela tenha os hormônios ao longo do mês sempre mantidos, sempre iguais. Sim. E às vezes ela até ganha em performance com isso, porque quem sofre muito no período pré-menstrual, às vezes perde treino todo mês, né? Sim, 4, 5 dias de treino. Eu sempre sofri muito, né? No período pré-menstrual eu não rendia nada, em nenhum sentido. Aí no meio do período menstrual, para a semana seguinte, era a melhor fase para mim. Exato. Né? Era sempre muito bom, né? Que rendia o treino, as provas, tudo isso. Fase do estrogênio, né? Que é o principal hormônio feminino. A hora que ele está subindo ali depois da menstruação, é aquela fase de realmente melhora do vigor, melhora da performance de tempo e tudo mais. Então, mas tem gente que vai ter essa boa fase do estrogênio, mas depois que ele cai, tem uma fase muito ruim. Muito ruim. Então, o quanto isso pode impactar, né, no resultado final? Todos os meses você perde 4 a 5 dias de treino, às vezes é muito, né? Sim. Então, para algumas meninas, bloquear o ciclo menstrual acaba vindo para melhorar a performance, para ela conseguir treinar bem qualquer dia do mês. E é lógico que a gente não tem o objetivo de performance, né, de uma competição assim, mas a gente tem os objetivos pessoais. De repente você está ali, você quer correr Nova York. Poxa vida, mas Nova York vai cair naquele período, é a maratona de Nova York, é a Ultra Trail Mont Blanc, para quem gosta de trail, né? Ou seja, é a prova da vida. E a gente, enquanto amadora, a gente tem isso também. Lógico, né? Você quer ir, né? Exatamente. Então, nada como não adequar simplesmente o treino, mas o teu corpo também está adequado para aquele momento, né? A gente se preocupa com alimentação, com hidratação para aquele momento, se preocupa em perder peso, mas
nós mulheres esquecemos disso, né? Você sabe que eu tive, Roberto, há pouco tempo atrás, uma paciente que ela queria correr a maratona de Berlim. Tá. Era a maratona sonho da Tá. vida dela. E o marido alemão, então tinha toda uma história lá com Berlim. E aí ela fez a inscrição, e se não me engano, 10 dias depois, ou uma semana depois, porque era um feriado ali, ia ter uma outra maratona na Alemanha, numa cidade muito menor, menos importante. Aí ela falou, eu vou me inscrever nas duas, porque se em Berlim eu tiver na menstruação, eu não vou correr bem. E aí eu vou ficar frustrada, num tempo ruim e tal. Sim. Aí eu vou e corro a outra. Então ela sabia que se ali ela isso é tivesse importante. menstruada, 10 dias depois ela ia correr bem. Sim. Aí ela fez a inscrição das duas, no fim ela correu bem em Berlim, a menstruação atrasou um pouquinho, deu tempo dela correr. Eu acho que hoje na corrida mesmo amadora, a gente fala muito em estratégia, em planejamento, né? Nós mulheres também temos que pensar nisso. Não tem jeito. Porque até numa prova de 5K para uma iniciante, influencia. Lógico. A gente está falando de grandes provas aqui, mas para uma mulher que está assistindo a gente e que está começando a correr agora, ela pode se inscrever para uma prova de 5K com os amigos dela, corredores, e ela se dá mal e desanimar. Pois é. Porque ela não vai ter essa percepção. Mas é importante ter essa percepção e esse cuidado, né, doutora? E tem fases do ciclo menstrual que a gente tem até mais chance de ter lesão Sim, ligamentar. Sim. Então, às vezes, você falou das iniciantes, então, às vezes, aquela primeira prova de 5 quilômetros que você acha, são só 5 quilômetros, não vai acontecer nada. Não, pode acontecer, porque às vezes é um corpo que não está tão preparado para aquilo, não tem tantos anos de treinamento assim. Comecei a assessoria de corrida, no fim do ano já vou correr uns 5 quilômetros, dá para correr. Mas e aí, será que esse corpo está fortalecido para isso? Sim. Será que os hormônios estão influenciando negativamente nos ligamentos? Sim. Então, precisa ter aí o treinador muito alinhado, né, com a equipe médica, o médico do esporte, o ginecologista, para todo mundo estar ali em prol do paciente, né? Com certeza. Doutora, e a menorreia? Vamos falar disso? Vamos. Né? Fala pra gente, eu vi até uns dados que eu não sabia, né, que 50%, isso já é de corredora, 50% das corredoras competitivas sofrem de amenorreia e 25% das não competitivas, que seríamos nós amadoras, também sofrem de amenorreia. Então eu queria que você explicasse para as mulheres que estão nos assistindo o que é a amenorreia e como que a gente cuida disso. Então, conceitualmente, né, o termo amenorreia é quando a mulher não tem menstruação por 3 meses consecutivos. E algumas mulheres ficam em amenorreia até por muito mais tempo. O fato é que na idade reprodutiva, então desde da primeira menstruação da vida até a sua menopausa, você deveria ter ciclos menstruais regulares. Exceto durante gestações e amamentação. Então, a menstruação tem que vir de maneira regular. Quando não vem, alguma coisa está errada. Algum hormônio está a mais ou a menos. E aí, naquela dança dos hormônios, entra também cortisol, entra o hormônio da tireoide, entra a prolactina. Vários hormônios precisam ser pesquisados para a gente dizer o que tem aquela pessoa que não está menstruando. Quando todos os hormônios estão mais ou menos normais e você não encontra uma causa, muitas vezes, e é o que acontece nas corredoras, a causa é deficiência de energia. Aquela mulher come menos do que ela precisa para o esporte que ela pratica. Poxa. Então, a culpa não é do esporte. Tá. Eu, como defensora do esporte, também defendo nesse aspecto, mas até cientificamente, não sou só eu como pessoa defendendo, não. Mas o que eu quero dizer para vocês, a culpa não é do esporte, não é porque você resolveu correr uma maratona que vai ter que ter menstruação atrasada ou irregular. Não. O fato é, quando você aumenta o volume de treino, o seu aporte nutricional também tem que aumentar. Não está adequado. E aí, quando isso não está regular, o que o seu corpo vai fazer? Bom, treinar, você está indo treinar. Gastar energia, fazer contração muscular, você está indo fazer. O corpo não consegue economizar nisso. O que ele economiza? Na produção hormonal. Porque aquela mulher não pode engravidar se ela não está nem comendo. Tá. E para o nosso corpo, para os nossos hormônios, tudo que o corpo quer todo mês é engravidar. Então, ele bloqueia a sua produção hormonal e você para de ovular. Então, você não ovula, não menstrua e está lá gastando sua energia no esporte, entendeu? Agora, quando você faz uma adequação nutricional para aquele treinamento, para aquela prova, e geralmente
a adequação nutricional, a periodização, ela vem como a do treino. Sim, sim, sim. A cada dia da semana Sim. tem lá o que você tem que comer. Uhum. Claro que você não vai comer a mesma coisa no dia do longão de 32 quilômetros e no dia de repouso. Sim. Óbvio que não. Sim. E aí, quando a gente faz esse ajuste, a dieta fica adequada, energia adequada, todo mundo volta a menstruar. Não cai nesses 25%. Não cai no 25%. Agora, por que é tão frequente assim, das corredoras profissionais, por exemplo? 50% já ter tido algum episódio de amenorreia na vida. Por quê? Primeiro, nas corredoras profissionais, às vezes elas não conseguem escolher esse volume de treino. O treino é esse, vai ter que treinar, a Olimpíada tá ali, é isso e acabou. É o índice. É o índice, e aí elas entram em overtraining muito facilmente. Então, até para quem acha que atleta é um ser muito saudável, não é. O atleta está sempre ali naquele limite. E direto ele cai para o lado doença e às vezes ele volta para o lado saúde. Cai para o lado doença e volta para o lado saúde. Então, a sorte de ser amador é que a gente não precisa cair para o lado doença. Sim, a gente pode ter o limite ali. Eu vou exigir do meu corpo, eu chego no meu limite, mas eu não passo para o lado de lá. Então, você poder realmente periodizar o treino, em aumentar o volume adequadamente, poder comer tudo aquilo e não se preocupar tanto em só perda de peso, né? Sim. Tem os esportes que as pessoas têm que ser muito leves e a pessoa acha que a perda de peso é uma conta matemática, né? Tipo assim, o que eu comi com o que eu gastei. Não é só isso. Não é, tem que ver todos os hormônios. Todos os hormônios. E o nosso corpo é muito esperto. Quando você para de comer, ele começa a estocar. Então a pessoa está comendo cada vez menos, deixando de produzir hormônio e fala, poxa, mas eu não estou emagrecendo. Não, não está. E o pior, que aí vem essa síndrome de overtraining, hoje a gente conhece também como RED-S, né? Que é a deficiência energética relativa ao esporte. Nessas síndromes, dificilmente o corpo deixa a pessoa ganhar massa muscular. Tá. Então a pessoa começa a não ganhar massa muscular, a ter distúrbio do sono, a ter queda da performance, e aí ela tá, e tudo porque ela não tá comendo adequadamente. E às vezes ela acha que ela tá doente com alguma outra coisa tão pior, complexa, né? Ela tão pensa mais que complexa e às vezes é mais simples, né? E é impressionante. E aí o que a gente vê ainda é uma síndrome não muito conhecida, tá. Mesmo no staff todo, né? Mesmo em nutricionistas, preparadores físicos, médicos, tem muita gente que não conhece essa síndrome e muita gente acha que atleta não menstrua mesmo só porque tem baixo percentual de gordura. Isso não é verdade. As coisas não são interligadas assim. Isso é importante, porque isso a gente escuta falar direto, né? Ah, atleta, não, ela tem baixo percentual de gordura, por isso que ela não menstrua mais. Então, não é. Não é, porque o nosso principal hormônio feminino, ele não é produzido na gordura. Sim, na gordura a gente faz uma conversão de uma pequena parcela de hormônio, mas o principal é o ovário mesmo. E o ovário tem que estar ali com energia sobrando, senão ele não vai funcionar. Entendeu? Então, o percentual de gordura, muitas vezes, ele não é o único parâmetro, tanto que tem atletas, por exemplo, atletas que passam por pesagem, do judô, do sumô, até atletas que você... O UFC, né? Que hoje a gente tem muita atleta brasileira na luta. Como elas fazem restrição de energia, né, para pesagem, às vezes elas têm muita gordura no corpo, mas elas fazem amenorreia. Porque elas fazem restrição alimentar por uns períodos. E aí o corpo entende, nossa, vou bloquear esse ciclo aqui. É meio que uma pane, né? É meio que uma pane do corpo. Você traduziu bem. É uma pane, dá uma panezinha ali no corpo. E aí, no meio amador, a gente não pode deixar isso acontecer. Isso não é normal. Sim, com certeza. Normal. Tem alguns treinadores até... Hoje, por sorte, cada vez menos, mas alguns treinadores que acham que isso se traduz em performance. Então, por exemplo, nossa, a fulana tá super bem, ela já até parou de menstruar. Como se isso fosse um troféu. Nossa, ela tá bem magra, ela tá ótima, não tem gordura, até parou de menstruar. Não, tá errado, ela tá comendo errado. Sinto lhe informar, ela não tá melhor, ela tá pior. E se ela tá performando bem assim, a hora que você der comida, então... ela vai ficar muito melhor. Melhor ainda, né? Então, até a importância da nutrição e dos nutricionistas esportivos, né? Saberem muito dessa doença e saberem dar comida para as pessoas e não restringir, tirar e tudo mais. Doutora, é o que eu falo sempre,
né? Eu sou contra, existe no mundo da corrida aquela máxima que fala que correr é só pôr um tênis e sair, né? Mas não é mesmo. E essa é a primeira atitude. Mas a rotina, o dia a dia, a longevidade na corrida não é só... Mulheres que estão nos assistindo, não é só isso. Tem um monte de coisa em volta. O papo aqui tá ótimo. Eu tô adorando a conversa. Vamos falar rapidinho de reposição, porque tem muita mulher que está com dificuldade de performar dentro dessa performance amadora nossa, ou está com dificuldade de perder peso, e aí vamos para a reposição hormonal. E a reposição, doutora, ela também tem vários... Né, tem gente que é contra, tem a parte... a pesquisa já falou isso, a pesquisa já vários falou aquilo. Vários mitos aí, exatamente, né? Tem várias coisas, né? Eu não sabia, eu fiquei, por exemplo, eu mesma ontem eu fiquei sabendo que eu não posso fazer reposição hormonal porque eu já tive trombose vascular cerebral. Perfeito. Para mim foi uma novidade, assim, absurda. Eu até olhei para o endócrino e falei, sério? Ele falou, sério, Roberta, você vai ter que ralar muito, porque você não pode fazer. Então, vamos falar um pouquinho dessa reposição hormonal e quando que e como que pode ser para uma mulher atleta amadora? Na verdade, essa transição, né, da vida da mulher que menstrua para o pós-menopausa é uma fase da vida um pouco complicada, porque ela é rodeada de sintomas chatos, sintomas meninas, ruins. Viu? E sabe que para quem corre, ainda tem uma coisa muito chata que acontece nesse período, que é distúrbio do sono. Porque quem é corredor, a gente sabe que a gente gosta de dormir bem para acordar cedo e correr. E sempre dorme bem. Dorme bem, né? E a gente quer acordar cedo para correr. Se você tem uma noite ruim, acordando, aquele sono picado... Um lixo. Aí, das 5 da manhã, o despertador toca, você fala, meu Deus, agora eu não aguento correr. Ou então você vai pro treino, mas não vai rende cansada. Nada, não rende nada. E isso é pela queda do nosso grande hormônio, que é o estrogênio. Então, o estrogênio, enquanto a gente tem ele na vida, a gente menstrua, a gente forma osso, a gente forma massa muscular, ele é o grande hormônio feminino. A hora que o ovário vai parando de produzir, né, com o envelhecimento, a gente tem esses sintomas todos. Os cabelinhos brancos aqui. E aí, realmente, é uma fase ali que dura 1 a 2 anos de muito sintoma. Depois que o estrogênio cai de uma vez, a mulher até para de ter um pouco de sintoma, mas muitas vezes vem essas coisas aí mais crônicas, do tipo, olha, o osso agora ficou fraco demais, ou então, tá acumulando muita gordura, aquela gordura perigosa. Ganhei um peso muito rápido. Não consigo perder. Não mudei minha dieta, mas ganhei um peso muito rápido e não mexe mais. Exato. Então aí, muitas vezes, entra a indicação da reposição hormonal, e a gente repõe exatamente esse hormônio que falta, o estrogênio. Tá. É o grande carro-chefe aí da reposição hormonal. E quando a gente devolve o estrogênio, a gente devolve a energia da mulher. Porque aí ela para de ter aqueles calores que incomodam tanto. Melhora o sono, volta a ter o metabolismo um pouco melhor, então ela volta a ganhar massa muscular, ela volta a perder o peso que porventura tenha ganho aí no caminho. Então, ela é mais um tratamento que tem suas indicações e tem também suas contraindicações. Eu dei o meu exemplo, mas tem outros exemplos também, né? No que seria contraindicado a reposição hormonal, doutora? O histórico da mulher, por exemplo, de câncer de mama. Tá. Então, isso também já me falaram. Ou né? Alguns outros cânceres. Tem algumas doenças de fígado, que também não podem utilizar o hormônio por não metabolizar ou até por fazer crescer alguma coisa hepática. Tem as tromboses e os distúrbios de coagulação. Não são muitas as contraindicações, são maiores os mitos. Então, hoje em dia a gente tem muito precisa as indicações, mas muitas vezes a gente se depara com mulheres que não querem usar. Fala um mito, por exemplo. A gente consegue exemplificar aqui para dar uma ideia? Consegue, o mito de câncer de mama. Tá. Que o hormônio vai dar câncer de mama, ele vai causar. Se você não tem uma predisposição, não vai. Mito puro. E se o hormônio foi escolhido para você. Porque, mais ou menos fazendo um paralelo aí com a pílula, existem milhares de pílulas no mercado. Sim. Se você falar, vai tomar uma pílula, você chega na farmácia, você tem, sei lá, 50 tipos. A reposição hormonal pós-menopausa, também existem muitos tipos de reposição. Tanto a via que você vai repor, se é via oral, se é transdérmico, se é intrauterino, tem muitas vias de reposição,
como o hormônio em si e as doses. Tá. Então, aquele tratamento, ele tem que ser escolhido e ajustado para aquela mulher. Aí eu vou te colocar mais uma pergunta, porque a gente vê muitas vezes o pessoal falando de reposição hormonal, tipo, eu tô tomando mesmo que uma amiga minha tá tomando e tudo mais. Tem isso, né, doutora? Tem isso, que perigo, né? Isso é um perigo, né? Meninas, por favor. As pessoas costumam, né, usar coisa do amigo. Isso. Mas é o gel do amigo, né? Exatamente. Em termos de hormônio, isso é muito perigoso, porque o hormônio, você tem o seu hormônio, que às vezes o seu corpo ainda produz um pouco. Então, isso tem que ser avaliado. E você que tem os sintomas, as doenças, né, o seu terreno, onde esse hormônio vai ser jogado. Então, a gente faz essa correlação da semente do terreno. O seu terreno vai ser jogado uma sementinha de hormônio. Se no seu terreno, geneticamente, você não tem nenhuma predisposição para câncer, você não tem nenhuma doença de base, você joga a semente ali e só vai crescer coisa boa. Sim. Agora, se no seu terreno você vem com outro histórico, ou uma trombose anterior, um outro câncer, ou um distúrbio de metabolismo ali desses hormônios, você joga uma semente ali, pode crescer coisa ruim. Sim. Então, cada um tem seu terreno, não tem como usar a semente do amigo, né? Não tem jeito, né? Bom, doutora, eu tô adorando o papo, né? Vamos marcar novos papos, acho que tem muita coisa para falar para as mulheres, atletas amadoras, para as mulheres que correm. Agradeço. A doutora Silvia está na Care Club aqui em São Paulo, quem quiser conversar com ela, ter orientação dela, fica à vontade. Vai ser um prazer. E eu só posso te agradecer a esse papo tão gostoso e com tanta rica informação que a gente teve aqui agora. Eu que te agradeço a oportunidade de trazer bastante informação aí sobre saúde ginecológica, colocar essa mulherada em movimento, mas com saúde. Legal. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo do canal.